Meu nome é Bruno Bacalcas Neto, eu sou coach formado pela metodologia RCS da NLI, trainer do Instituto NLI, coach aqui da Felipelli, e estou aqui para a gente conversar com vocês um pouquinho sobre o que é essa profissão coach e como que ela pode ser aplicada dentro das organizações ou até mesmo como um profissional que, uma vez de posse dessa formação, quer atuar entregando jornadas de coaching aí para o seu público. Vou fazer uma rápida apresentação pessoal. Eu sou formado aqui pela NLI, nessa metodologia. Trabalho já com coaching há alguns anos. Minha formação original é na área de engenharia. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mercado de tecnologia, TI. Sempre com um olhar, um fascínio, uma curiosidade muito grande para essas áreas de comportamento humano, relações humanas, autoconfiança, liderança, comunicação. Ao longo desse tempo fiz alguns passos importantes nesse processo de autodesenvolvimento. O primeiro grande passo que eu fiz foi quando me tornei instrutor do Instituto Dale Carnegie. Depois fiz a minha formação aqui, me tornei instrutor de treinamento formando novos coaches aqui na NLI, Neuro Leadership Institute. Conversando um pouquinho com vocês a respeito desse tema, por que as empresas buscam coaching? Por que essa demanda de coaching tem se intensificado no mundo organizacional mais recentemente? Muito dessa demanda é a possibilidade que o coach tem, a metodologia de coaching permite, dentro das empresas, ampliar significativamente a qualidade das conversas de desenvolvimento. Líderes dentro das organizações, principalmente nesse mundo hoje, dessa transformação digital que envolve um mundo de negócios cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais complexo e cheio de ambiguidades, líderes precisam promover conversas de desenvolvimento com os seus liderados, com seus pares, com os seus próprios líderes, que permitam ampliar a qualidade de pensamento individual, pensamento coletivo, ampliar a qualidade da tomada de decisão, ampliar sua performance individual e coletiva como time, ampliar as relações de interdisciplinaridade, interdependência, e tudo isso pode e deve ser aprimorado por uma abordagem de coaching. E é por esse motivo que grande parte dessa demanda crescente por coaching vem acontecendo dentro das empresas, uma vez que essa abordagem de fato permite esse processo de ganho de qualidade nas conversas. Bruno, mas e se eu quiser também fazer uma formação em coaching para uso fora das empresas, como coach, atuando como um coach na minha profissão? Sem dúvida nenhuma, há um campo muito grande para isso. A gente percebe aqui dentro da NLI, nas formações das quais eu e a equipe de trainers conduzimos nos últimos anos, dois principais focos, profissionais que estão dentro das organizações e querem levar essa metodologia para dentro das empresas, para atender principalmente essa demanda, e profissionais das mais diversas áreas. A gente vem tendo engenheiros, psicólogos, a gente tem profissionais da área de recursos humanos, de vendas, executivos e executivas nas áreas de marketing, enfim, todas essas áreas demandam esse tipo de necessidade, trazem essa perspectiva, mas também profissionais que buscam a formação em coaching para atuar como freelancers, como coaches, atendendo executivos ou atendendo coaching executivo dentro das empresas, além de outras demandas que a gente percebe dentro das salas de formação. E por que o coaching então se propõe a trazer essa ampliação de qualidade das conversas de desenvolvimento? Porque o coaching permite que as conversas ganhem essa perspectiva, uma vez que a abordagem de coaching ela é feita com base em perguntas desafiadoras, com base em perguntas de distensão de pensamento. A metodologia que a NLI utiliza, com base em neurociência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, traz essa perspectiva de como ampliar a qualidade do pensamento, como
provocar uma mudança positiva nas pessoas e nas equipes por meio do aprimoramento da qualidade do pensamento. Como fazer isso? Então essa abordagem se mostra muito útil dentro das organizações, justamente por permitir isso, né? E o que a gente vê muito, eu vejo isso nas salas de formação, vejo isso nas entregas de coaching executivo nas empresas que eu atendo, uma demanda muito crescente por parte dos líderes de informação no processo de tomada de decisão, e aí os líderes acabam, de alguma forma, fazendo aquilo que é fácil, ao invés de fazer o certo. O que é fazer o fácil, muitas vezes? É entregar as respostas prontas, é dizer, vá por aqui, não vá por ali, os do's and don'ts, né? Faça isso, não faça aquilo. E eles acabam, de alguma forma, se tornando reféns desse modo de atuar, ao invés de fazer o certo, que seria ter conversas mais elaboradas, mais robustas, quem sabe por meio de uma abordagem de coaching que permita que o seu interlocutor amplie a perspectiva a respeito de algum dilema, a respeito de alguma encruzilhada, de uma decisão difícil a ser tomada dentro da empresa. Então, a abordagem de coaching traz essa chance dos executivos e executivas, uma vez de posse delas, entregar para as pessoas dentro das empresas aquilo que é o que elas mais precisam, ao invés de entregar aquilo que elas mais querem. Então, esse é um dos principais motivos que a gente vê aqui na NLI, a abordagem de coaching ganhando relevância, ganhando uma perspectiva interessante e importante dentro das empresas. E qual que é a função do coaching, né? Então, imaginando essa perspectiva, a função do coaching é conduzir conversas, a função do coach, no caso, né? Conduzir conversas que permitam essa ampliação de perspectiva para que, uma vez o pensamento ganhando qualidade, a pessoa passe a ter mais chances de tomar decisões de maior qualidade, né? Decisões mais adequadas para o norte da empresa. Uma conversa de desenvolvimento, que é tão importante numa organização, como, por exemplo, uma avaliação de desempenho ou até mesmo uma conversa de feedback, por meio de uma abordagem de coaching, ganha relevância, ganha eficácia e permite, de fato, mudanças positivas. Intervenções, muitas vezes necessárias dentro das equipes para que a performance seja ampliada, por meio de uma abordagem de coaching, a musculatura que o líder tem quando usa uma abordagem de coaching é diferenciada e realmente permite um impacto muito mais positivo. Então esse é um resumo assim, das principais funções que um coach pode executar dentro de uma empresa, quando ele traz essa musculatura, vamos chamar assim, né? Traz essa perspectiva para dentro do mundo organizacional. Alguns problemas que o coaching pode resolver, né? Então vamos pensar a partir de uma perspectiva do uso do coaching por parte de um executivo ou de uma executiva que conhece as ferramentas, conhece a metodologia de coaching. Pode resolver inúmeros problemas relacionados a dilemas que fazem com que os empregados dentro de uma organização fiquem em estado de letargia, de paralisia, muito em função da dificuldade de se lidar com as incertezas, com essa volatilidade. Então, conversas que permitam, às vezes, uma certa libertação do empregado para que ele possa enxergar aquela questão de uma maneira diferente e ter aquele insight, né? Poxa, como é bom poder conversar com você, né? Você me traz a chance de pensar de uma maneira diferente. Quando eu faço o esforço de responder as suas perguntas, eu encontro alternativas que até então não estavam visíveis ou acessíveis. É um pouco dessa sensação que o coach é capaz de proporcionar dentro de uma empresa. Um outro ponto importante que inclusive na NLI isso ganha uma relevância importante é a regulação emocional. As empresas hoje, em função de inúmeros motivos, inúmeros fatores, vivem num ambiente de altíssimo estresse, alta competitividade, e num ambiente como esse, as pessoas acabam entrando num modo funcional, sob o ponto de vista da neurociência, que a gente chama de modo funcional de afastamento, onde elas acabam perdendo cognição, perdendo capacidade cognitiva, perdendo capacidade de ter pensamentos criativos, o espírito de colaboração diminui sensivelmente, não porque ela escolheu estar assim, mas porque o ambiente criado
dentro da empresa, acaba levando as pessoas para esse modo funcional que a gente chama de afastamento. E o coaching permite, né, por meio de uma abordagem de regulação emocional, que as conversas ganhem fluidez, trazendo as pessoas desse modo funcional de afastamento para o que a gente chama de modo funcional de aproximação, onde a cognição é ampliada, onde a colaboração, né, o espírito colaborativo é ampliado, a criatividade é ampliada e os insights, né, acabam surgindo. Hoje as empresas dependem muito de insights para resolver os seus dilemas. Aquele processo linear de raciocínio que lá atrás foi muito útil, ainda é, obviamente que ainda é, mas hoje, com essa volatilidade, essa ambiguidade toda e essa velocidade, é muito importante que a gente seja capaz de conduzir conversas, que o líder seja capaz de conduzir conversas dentro das empresas que permitam insights, né, que são tão importantes para que as mudanças sejam colocadas em prática. Então, a metodologia de coaching traz essa chance, e na NLI, a metodologia que nós chamamos de Results Coaching System, que é a metodologia RCS, que a NLI utiliza, tem essa abordagem, né, de permitir e criar condições sob o ponto de vista da neurociência, usando princípios de funcionamento do cérebro, criando condições dentro das empresas para que as pessoas tenham insights e, de posse desses insights, apoiem o mundo que elas ajudam a criar. É muito isso que a gente, né, trabalha. A partir do momento que a pessoa tem um insight, ela se empodera daquilo e cria a chance de colocar em prática aquilo que veio dela, uma ideia que veio dela. Então ela apoia o mundo que ela ajuda a criar. É tão importante isso dentro das empresas, ao invés daquela abordagem, faça isso, não faça aquilo. Quando a gente cria esse ambiente por meio de princípios de funcionamento do cérebro, usando uma metodologia embasada em princípios de funcionamento do cérebro, as chances de a gente ter uma organização mais criativa, mais colaborativa e que aprende, né, uma learning organization, uma empresa onde os seus líderes são tanto professores quanto ensinadores, quanto também, né, fontes de aprendizado, e aprendam uns com os outros, tendo conversas de aprendizado, conversas de desenvolvimento, usando uma abordagem de mentalidade de crescimento, que é outro pilar, né, que é utilizado na NLI, essa abordagem de você acreditar tanto que você mesmo quanto o outro é capaz de se tornar melhor em alguma competência, em algum talento. As conversas de coaching conduzidas com base em neurociência, usando a metodologia da NLI, trazem essa perspectiva, né? Fomentam e distendem o pensamento do líder para que ele passe a acreditar mais que tanto ele quanto a sua equipe realmente têm condições de se tornar melhor por meio de esforço, de aplicação. E as conversas que são desenvolvidas, protagonizadas por esses líderes, trazem essa chance de desenvolver de maneira mais consistente, mais perene, os interlocutores. Então, agora, por que neurociência, né? Por que eu devo escolher neurociência? Por que neurociência é tão importante para embasar essa metodologia? E aí eu posso trazer um pouco do meu depoimento, um pouco da minha busca, né? Eu, como engenheiro de formação, quando escolhi fazer coaching, busquei as inúmeras opções que existem no mercado, estudei um pouco sobre qual seria a melhor linha para trabalhar. E encontrei na NLI, encontrei na neurociência aquilo que eu vinha buscando, que é um embasamento científico, um embasamento sólido, um embasamento robusto, em constante evolução, que é a neurociência. A neurociência evoluiu muito ao longo dos últimos anos, em função dos estudos e das pesquisas conduzidas por cientistas no mundo todo, e a NLI traz, dentro da sua equipe, inúmeros colaboradores neurocientistas que fazem as pesquisas, modelam as ferramentas, levam isso para o laboratório, moldam as ferramentas, levam isso para dentro das empresas, validam a eficácia dessas abordagens, e uma vez validadas, isso passa a fazer parte do conteúdo que é dado dentro de sala numa formação em coaching. Foi o que me trouxe até a NLI,
Então a neurociência ela acaba se mostrando uma ciência muito relevante para sustentar a abordagem de coaching. Quando a gente faz coaching usando a neurociência como base, criando um ambiente ao longo da conversa onde há esse modo funcional de aproximação, preparando o cérebro do nosso interlocutor para que ele possa pensar de maneira diferente, para que ele possa, por meio do esforço de buscar as respostas às perguntas que são postas na mesa, ele crie, às vezes, um mapa mental novo, crie a chance de ter um insight e se pegue dizendo coisas, puxa, olha, eu tive um clique aqui, né? Eu já tive coaches em sessões de coaching que mencionaram, puxa, na hora que eu estava buscando ali a resposta para a sua pergunta, eu tive um clique. Que é esse insight, que a neurociência explica o quanto ela é importante, né? Esse insight é muito importante. A gente criar um ambiente onde o coachee, né, tenha esse insight. E a metodologia com base em neurociência trabalha exatamente essa questão. Como que eu posso criar um ambiente, criar uma conversa onde o insight tenha mais chances de acontecer? Como que eu posso fazer um processo de regulação emocional antes de iniciar uma conversa mais delicada, que envolve uma distensão de pensamento, que envolve abordar algum assunto mais sensível? Como é que eu posso usar uma regulação emocional para que a pessoa entre nessa conversa mais preparada para ter um insight? Como é que um executivo de posse dessa metodologia aborda uma pessoa da sua equipe e tem uma conversa que realmente flua, que realmente, ao terminar, né, essa pessoa sai da conversa e fala assim, poxa, que bom, como é bom conversar com essa pessoa, porque ela me faz pensar de maneira diferente. Algumas oportunidades para quem faz essa formação, né? Que tipo de, Bruno, poxa, eu faço um investimento desse porte, né? Que oportunidades isso me traz? Bom, inúmeras oportunidades, desde a chance de você se tornar uma pessoa melhor, né? Porque essa metodologia ela traz a possibilidade de você passar a conduzir conversas com quaisquer pessoas dentro de uma abordagem de coaching ou não, que realmente permitem o despertar de uma nova forma de pensar. Isso pode ser aplicado nos mais diversos papéis. No nosso papel na vida pessoal, no nosso papel na vida profissional, na escolha de usar coaching como uma profissão, de fato, como eu fiz e vários colegas nossos aqui fizeram, e a gente vê uma sensação assim de gratidão muito grande em poder conduzir essas conversas e de alguma forma facilitar o processo de mudança a partir da metodologia, usando isso como uma profissão a ser colocada em prática, né? Ou até mesmo, como eu comentei, dessa chance de levar essa metodologia para dentro das empresas e ser visto como um profissional capaz de fato de provocar mudanças de pensamento, tendo conversas robustas, conversas de desenvolvimento elaboradas e que permitam realmente distensões de pensamento e mudanças de comportamento, novos hábitos que possam ser desenvolvidos, que permitam a empresa ou a equipe, enfim, a elevar a sua performance de maneira significativa. Então existem inúmeras abordagens nesse sentido. A neurociência, de alguma forma, quando ela se apresenta como base para uma metodologia, para as ferramentas que nós utilizamos aqui na NLI, a gente percebe a eficácia da ferramenta. Por exemplo, uma conversa de feedback, que normalmente é muito delicada dentro das empresas, que é uma conversa sensível, que muitos líderes, inclusive, só vão fazer porque o RH pede. E aí vem a hora de fazer a avaliação de desempenho. Nossa, eu preciso ter aquela conversa lá com a minha equipe, aquelas one-on-ones, aquelas conversas individuais para prover feedback. Quando se utiliza de uma abordagem de coaching com base em neurociência, a conversa de feedback tende a fluir de uma maneira muito mais natural, de uma maneira muito mais eficaz. Por quê? Porque respeitando os princípios de funcionamento do cérebro do nosso interlocutor, um líder que usa de uma ferramenta de coaching para entregar um feedback,
acaba criando um ambiente onde a pessoa termina essa conversa e fala assim, poxa, né, essa conversa foi diferente, né? Então, permite inclusive que a gente passe a utilizar essas conversas de feedback de uma maneira muito mais pontual e cirúrgica do que 2 vezes por ano, como as empresas acabam de alguma forma trazendo, né? E aí o líder passa a perceber a sua eficácia, começa a perceber o benefício disso e se empodera de uma musculatura diferenciada que o permite então conduzir conversas de feedback muito mais granulares, pontuais, eficazes, numa cadência que realmente faz sentido para a organização e por meio de coaching ele se torna então mais apto a conduzir essas conversas. Um outro benefício também, empresas que buscam inclusão e diversidade, né? Há inúmeras conversas hoje dentro das empresas sobre o que é inclusão, o que é a diversidade, como a gente pode criar um ambiente organizacional de inclusão e diversidade. E aí fala-se muito de trabalhar o viés inconsciente, né? As empresas acabam investindo em treinamentos voltados para minimizar o impacto do viés inconsciente. E quando a gente olha para a neurociência, o que a gente descobre é que todas as pessoas têm esse viés inconsciente, né? A Heidi Grant, que é uma colaboradora neurocientista aqui da NLI, professora da Universidade de Columbia, fala muito essa expressão: if you have a brain, you are biased. Se você tem um cérebro, você tem um viés. Como então lidar com isso dentro das empresas? E como criar esse ambiente de diversidade e inclusão se isso está tão presente? Então, o que a neurociência traz é que a chance de olhar mais para os processos, criar conversas que permitam ampliar a eficácia dos processos para mitigar um pouco o impacto do viés inconsciente. E aí, quando um líder de posse de uma formação de coaching com base em neurociência, pode trazer isso para dentro das organizações, jogar um pouco de luz nisso e permitir que as conversas ganhem eficácia para que os processos de recrutamento e seleção, os processos de tomada de decisão, os processos que envolvem promoções, aqueles comitês que as empresas fazem para avaliar a possibilidade de promover as pessoas, ou até mesmo enquadramento dentro do que se chama de high talent, né? Aquelas pessoas que são caracterizadas e categorizadas como top achievers dentro das empresas. Como que o viés inconsciente colabora para isso? Então, entender esse mecanismo de neurociência, do quanto isso realmente está presente nos pensamentos, permite às empresas, então, uma conversa num nível mais robusto, mais elaborado, para mitigar um pouco o impacto do viés inconsciente nas decisões. Um outro benefício que um coach leva para dentro de uma organização por exemplo, entender que o cérebro das pessoas hoje, né, esse modo funcional de afastamento e aproximação está muito associado ao que se chama hoje de cérebro social, né, que é um termo cunhado aí pelo David Rock, que é fundador da NLI, Dr. David Rock. Ele traz esse termo, né, o cérebro social. E aí, quando um líder entende como que o cérebro social se comporta dentro de uma reunião, dentro de um comitê, de um board de diretores, né, entender que às vezes tem microsinais que ele manda para o ambiente e que são lidos pelas outras pessoas, às vezes como uma certa ameaça ou uma recompensa. Quando o líder se empodera dessa perspectiva, ele passa a ter mais as rédeas do processo de comunicação e de presença, que lhe permite, então, de uma maneira muito mais consciente e deliberada, enviar microsinais de aproximação e não de afastamento. Então, é esse entendimento do cérebro social, entendimento de que o cérebro social precisa de uma sensação de status elevado, né, que é a posição relativa no grupo. Entender que o cérebro social também se alimenta de um nível mínimo de certeza para operar bem. Então, um líder que entende isso consegue mandar microsinais que alimentam essa percepção de certeza por parte dos seus interlocutores. Um líder que entende que esse cérebro social também busca constantemente a sensação de fazer escolhas, né? Essa busca pela autonomia e também busca por
por essa sensação de segurança, de confiança, de conexão que as pessoas buscam tanto nos seus líderes, e também o senso de justiça, né? O senso de tratamento não igual, mas o tratamento justo. Então, um líder que liga um radar para isso dentro das suas interlocuções, dentro das suas interações dentro de uma empresa, ele se empodera de um nível maior de sensibilidade para que essas interlocuções, essas interações ganhem qualidade, pois são conduzidas dentro de um ambiente onde o cérebro das pessoas está, em geral, num modo de aproximação e não num modo de afastamento. E é a partir de um ambiente como esse que as empresas se tornam mais criativas, que os colaboradores se tornam mais aptos a terem ideias, a trazer suas ideias e levantar a mão numa reunião, por exemplo, e dizer o que elas pensam, mesmo que seja para contrapor uma ideia. Quantas e quantas reuniões a gente vê dentro das empresas, onde as pessoas ficam naquela iminência, assim, levanto minha mão, falo o que eu penso, não, melhor não, deixa pra lá. Por quê? Porque às vezes o ambiente que está criado não é um ambiente seguro, ou pelo menos na perspectiva de quem está ali, não é um ambiente seguro. E a neurociência traz isso, né? Um líder que tem essa formação em coaching, entendendo disso, ele passa a ter mais chances de criar esse ambiente e as pessoas se sentem mais à vontade, mais aptas a realmente levantar a mão e falar, puxa, eu vou dizer o que eu penso. E a gente precisa cada vez mais de empresas onde a gente possa ter gente que diga o que pensa, traga as suas próprias ideias e líderes que passem a entregar o que as pessoas mais precisam e não o que elas querem, né? E o coaching permite isso. Se você está em dúvida sobre fazer ou não uma formação em coaching e se for fazer, qual a escola seguir, venha conhecer um pouco mais sobre a NLI, a Results Coaching System, que está aqui no Brasil em parceria com a Felipelli, e venha conhecer um pouquinho mais sobre a abordagem de neurociência e o quanto de fato ela se mostra cada vez mais relevante para embasar uma metodologia de coaching que fatalmente vai ser muito positiva dentro das empresas ou para quaisquer outras aplicações. Tenho muita convicção de que você sairá muito satisfeito de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa abordagem. Ok? Muito obrigado e até a próxima.